Sejam bem-vindos mais uma vez, meus queridos e minhas queridas. Vamos encerrar a leitura do profeta Amós definitivamente. Hoje é o capítulo 9, nós já aprendemos muito. O profeta que abre os nossos olhos para a gente enxergar as injustiças sociais que tem e nos convida ao clamor diante de Deus para que os céus se tornem propícios a nós e nos abençoe e nos restaure. O capítulo 9 de Amós diz assim: Vi o Senhor que estava em pé junto ao altar, e ele me disse: fere os capitéis, fere as colunas, e estremecerão os umbrais das portas, e faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles. Essa farsa aí dentro do templo vai passar. É como se você imaginasse Jesus chegando dentro do templo nos dias dele e visse aquele comércio de todas as formas, invadindo os lugares sagrados do templo, fazendo comércios, as trocas de dinheiro ali, de moedas, ali as vendas de animais. A maioria dos animais, muitos eram animais condenados pelos sacerdotes, e sacerdotes que vendiam os seus próprios animais, se incoluíam com outros. E Jesus falando assim: eu não faço da casa de meu pai casa de salteadores, de ladrões. Então não faça do seu coração um lugar de roubo, de crimes, de morte, de nada. Encha seu coração, porque essa é a casa de Deus. E diz o texto assim, matarei a espada até o último deles. Nenhum deles fugirá e nenhum escapará. Você pode pensar para onde você for, ainda que desça ao mais profundo abismo da terra, a minha mão os tirará de lá. Se subirem aos céus, de lá os farei descer. E se esconderem no cimo do Carmelo, lugar de inacessível, o cume do Carmelo, Monte Carmelo, de lá buscá-lo-ei, e de lá os tirarei. E se dos meus olhos se ocultarem no fundo do mar, de lá darei ordem à serpente, ao monstro marinho, e ela os morderá. Se forem para o cativeiro diante de seus inimigos, como foi, ali darei ordem à espada, à guerra, e ela os matará. Porei os olhos sobre eles para o mal e não para o bem. Porque o dia do Senhor, para esses que estão brincando de Deus, brincando de evangelho, brincando com os pobres da terra, humilhando, esses que estão acumulando ilicitamente suas riquezas, você pode ter certeza que o dia do Senhor vai ser um dia de horror, de trevas. Será um tempo difícil para eles. Diz mais ainda, verso 5, porque o Senhor dos exércitos é o que toca a terra, e ela se derrete, e todos os que habitam nela se enlutarão. Ela subirá toda como o Nilo e abaixará como o rio do Egito. Aquela mesma ideia do rio do Egito. Você já conhece, quem lê história, quando o rio enchia, o povo não plantava mais, alagava tudo. Quando vinha a seca, o rio baixava, o povo voltava para as margens do rio, media os seus pedaços de terra, geralmente em forma de triângulos, retângulos, e ali eles plantavam, cada um tinha a sua propriedade. Então, vai subir como o Nilo, vai inundar tudo, e vai abaixar, e vai secar tudo. Deus é o que edifica as suas câmaras no céu, seus depósitos, lugar de morada, e a sua abóbada é o arco da terra, fundou na terra. É como se o arco da terra tivesse início, o arco do céu tivesse início nas extremidades da terra, início e fim. É o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. Alusão a Noé, ao dilúvio. Deus chamou as águas todas e derramou sobre a terra e a inundou. Amados, serão dias difíceis para nós aqui na terra, se nós não nos arrependermos, se nós continuarmos banindo Deus das nossas vidas, das nossas casas, e tirando Deus do seu lugar, se é que é possível, e assentando o homem no lugar de Deus, ocupando, assumindo a besta. Diz ainda mais o verso 7: não sois vós para mim, ó filhos de Israel, como os filhos dos Eutipe?
etíopes de Caftor, talvez aqui uma alusão mais à ilha de Creta, nem seja lá ao Egito, diz o Senhor: não fiz eu subir a Israel da terra do Egito, e de Caftor, os filisteus, e de Quir, os sírios? Não fui eu que fiz tudo? Sou eu que... Você vai olhar os termos da época de Davi, que conquistou tudo ali, ó, aquela região. Não fui eu que fiz tudo isso? E vocês acham que ainda vão se escapar de mim? Se eu fiz isso com todos, com os egípcios, com os filisteus, com todos os assírios, eis que os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador. Olha, a fala do profeta é dura. Ou seja, aquela ideia, o pecado vai afastando-nos de Deus. Ele está dando mais uma vez formas humanas a Deus, os olhos de Deus, a boca de Deus, o ouvido de Deus, a mão de Deus. Eu sei que Deus não tem olhos, Deus é espírito, mas eu sei que o pecado afasta-nos de Deus, como diz Isaías. Os vossos pecados e as vossas transgressões afastam os olhos de Deus de nós. É tempo de voltar para o Senhor. E eu, diz o texto, este povo pecador, verso 8, final, e eu destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei de toda a casa de Jacó, diz o Senhor. Ou seja, vai ter um remanescente. Sempre vai ter aqueles que não se dobram diante dos Baals da terra, dos deuses deste mundo, que não se curva diante de Mamon, que não se curva diante da ganância, da luxúria, da depravação deste mundo. Sempre vai ter. Isso é o que nós chamamos na Bíblia de remanescente. São aqueles que ouvirão de Deus, os que perseveraram até o fim. Vinde benditos de meu Pai. Aqueles que estarão à direita, não no sentido político de esquerda, não no sentido de político de esquerda, não. Aqueles que estarão na presença de Deus, debaixo do poder da mão de Deus. Vinde benditos de meu Pai. Esses outros pecadores estão destruindo a terra, os homens da terra, as nações da terra. Afastai-vos de mim, malditos de meu Pai, para o lugar de horror eterno, que é o inferno. E diz mais ainda o verso 9: porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, e espalhá-los-ei, como de fato eles forem espalhados, assim como se sacode o trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os quais andam dizendo por aí: o mal não nos alcançará, nem nos alcançará, nem nos encontrará, não nos achará. São esses que ficam vivendo uma vida bestializada na terra, vivendo suas luxúrias, achando: não tem Deus não tem volta de Jesus não, podemos pecar. O povo anda pregando isso há tanto tempo, há tantos milhares de anos pregando isso. Não vai acontecer não. E andam fazendo isso desapercebidos, como os nécios, as virgens nécias, loucas, imprudentes, insensatas. E mal sabe que o dia vai chegar, e que o prolongamento desse tempo é simplesmente a misericórdia de Deus, que não quer que ninguém se perca, mas que todos se convertam. Amados, a esses que vivem assim, Deus vai sacudir. É como você peneirar o café, peneirar o trigo, peneirar alguma coisa, de forma que sai a palha e não cai nada no chão, nenhum grão cai no chão. Deus vai sacudir a terra, como diz Pedro, né? Os poderes dos céus e da terra serão abalados, e quem pode subsistir debaixo dele? Fiquem atentos a essas palavras proféticas. Agora, você vai observar a partir do verso 11, a palavra de esperança para aquele povo, que estava sendo levado cativo para a Síria. Naquele dia. E aí eu estou me referindo hoje não somente àquele dia deles voltarem de novo e restabelecerem tudo e voltarem para a sua terra, mas eu estou pensando em nós hoje, no dia de Cristo, no dia que Jesus voltar. Levantarei o tabernáculo caído de Davi, ou seja, vou restaurar tudo como os dias de Davi, repararei as suas brechas, os muros, né, tudo direitinho, cuidarei, e levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei, como foram nos dias da antiguidade, nos dias de Davi e Salomão, para que possua o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas. Ou seja, vocês vão ter um domínio sobre todos aqui ao redor. Aí ele está falando em termos do Velho Testamento, de que a promessa de Deus viria sim, em termos de prosperidade na terra, de fartura na terra, de muita água, de muita fertilidade na terra, de gente servindo a Deus, das nações vizinhas servindo a Israel.
e não Israel como escravo deles. É assim que são as promessas, né? Verso 13, eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra, tá vendo? O que está lavrando a terra, arando a terra, segue logo o que ceifa, o que já vem colhendo. E o que pisa as uvas, que vai machucando as uvas para sair o vinho, o mosto, ao que lança a semente. Os montes destilarão mosto, tá vendo? Do vinho, e todos os outeiros se derreterão de tanta fertilidade, de tanto azeite, de tanto vinho, de tanta fartura, de tanta gordura, e o povo será farto. Mudarei a sorte do meu povo de Israel, reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho, farão pomares e lhes comerão o fruto. Plantá-los-ei na sua terra, e dessa terra que lhes dei já não serão arrancados, diz o Senhor Deus. Isso aqui, amados, como se fosse os nossos dias, é a promessa do céu, da glória eterna, de habitarmos com Deus. Então, para eles, os judeus, era assim, a fertilidade tinha a ver com isso, a presença de Deus tinha a ver com isso, a restauração. Deus está dizendo, eu vou trazê-los de volta e vocês vão conquistar a terra e tudo vai ser fértil aqui. Para eles lá. É por isso que os judeus até hoje carregam no coração essa ideia de que eles ainda terão ali no templo, no Monte Sião, o templo reerguido novamente. É por isso que muitos defendem a ideia de um terceiro templo, que é um absurdo diante de Deus, diante de Jesus. Porque Jesus é que é o templo. A promessa para os nossos dias aqui hoje, porque se você for observar direitinho, Israel sempre viveu como escravos. Eles voltaram sim depois da Babilônia, reconstruíram poucas pessoas, a maioria ficou por ali mesmo espalhada entre as nações, e viveram depois debaixo do Império Grego, debaixo do Império Romano, só vieram ter um tempo de paz novamente, de 150 anos mais ou menos, com os Macabeus. De lá para cá é isso que vocês veem. O que eu estou querendo dizer é que no chão da terra, diante das angústias, são essas promessas, essa esperança do céu, é a promessa do céu que me faz suportar as dores do presente. Uma pessoa que não tem essa esperança no porvir, na ressurreição, na vida eterna em Cristo Jesus, ela não consegue suplantar as dores do tempo presente. Ela se curva em pânicos, em medos nessa terra, porque o que virá por aí, caso os humanos não se arrependam, são dias difíceis, muito difíceis, muito difíceis. Então eu te convido a carregar essa esperança no coração. Então não se entregue às loucuras deste mundo. Mantenha a sua vida em pureza diante de Deus e sirva a Deus, porque o dia vai chegar. E creia, existe um céu para aqueles que caminham com Jesus. E saiba também, existe um lugar de horror, de morte, para aqueles que andam fora rebeldes com Jesus. É assim que a Bíblia diz que é. E é assim que será, porque essa promessa do céu é só para aqueles que esperam e perseveram no Evangelho, na presença do Senhor, em oração, vigilantes, em amor, fazendo bem nessa terra. Então vamos orar nesse instante, vamos colocar nossas vidas diante de Deus. Pai de amor, Pai de graça, Pai de bondade, Pai de misericórdia, obrigado pela promessa da vida eterna. Obrigado porque é em função dela e somente dela que eu consigo manter meu coração em pureza, não me entregando, Pai, às orgias, aos bacanais, às loucuras, aos roubos, aos crimes, aos assassinatos, ó Deus, aos vícios, aos prazeres deste mundo, Pai. Sim, Pai, é essa promessa, é essa consciência maior do meu eu que foi restaurado em Cristo Jesus, para ser um contigo, é que eu prossigo, sem me entregar, Pai, às corrupções deste mundo. Permita que a igreja volte, restaure os que estão distantes, traga de volta ao altar do Senhor. As famílias que estão machucadas, aos filhos que estão desviados, aos cônjuges que estão deixando seus lares, seus filhos e abandonando seus cônjuges, tem misericórdia, restaura as famílias. Restaura os líderes que se dizem cristãos, que estão, Pai, em nome do Evangelho, blasfemando o Senhor, roubando, fazendo conluios, corrupções. Livra-nos desses que estão humilhando os pobres da terra. Faz justiça, venha sobre nós, cura-nos e ajuda-nos a te servir nessa terra. Muito obrigado pela leitura do profeta Amós.
E agora eu te peço, Pai, que nossas casas se levantem na tua presença, cheios do Senhor. Restaura agora casamentos, restaura os filhos que estão desencontrados, desviados, perdidos em drogas, crimes, roubos. Tem misericórdia e cura-nos. E por amor do Senhor, ajuda-nos a mantermos os joelhos da alma dobrados diante de ti em oração, os nossos corações na palavra do Senhor. Cura, Pai, a alma que está ansiosa, angustiada, abatida, a alma que está atribulada nesse instante, a mente que está quase entrando em surto. Equilibra novamente essa mente e traz para a presença do Senhor. É assim que eu abençoo cada família agora lendo e orando conosco, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém, amém e amém.